Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 3. Eu já tenho dois vídeos, né? Analisando o capítulo 1 e o 2. Agora vamos pro 3, que é Cartas de Ninguém. Esse vídeo aqui, né, faz parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo, né? Me preparando para a série live action tá chegando, que eu vou analisar também. E o projeto é analisar cada livro, cada capítulo, entendeu? Eu já cheguei a conversar com umas pessoas e eu cheguei a ouvir alguns comentários sobre as minhas análises não serem tão, digamos assim, tão complexas, entendeu? Mas eu fico pensando assim, mano, são muitos capítulos. Se eu for destrinchar cada capítulo e tal, vai demorar muito. E não é exatamente o meu plano. Minha ideia é desenvolver as minhas ideias sobre cada capítulo conforme eu for falando, entendeu? E no final eu vou gravar um vídeo sobre o livro inteiro. Então, acho que e se eu for fazer uma análise muito grande para cada capítulo, vai ser um negócio enorme. Mas esse capítulo em específico, o capítulo 3, eu pensei em algumas coisinhas para ser ditas. Então, acho que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho maior do que os outros dois que eu gravei de Harry Potter. Bom, cara, esse capítulo é um dos que eu mais me divirto. Sinceramente, toda vez assim que eu leio ele, ou mesmo no filme, com as cenas que tem, eu acho muito divertido. Sinceramente. Cara, eu acho muito louco como a polêmica de J.K. Rowling. Eu não tô aqui para falar da J.K. Rowling como pessoa, as coisas que ela fez fora do livro e tal. Tô aqui para falar de Harry Potter em si, tá ligado? Eu não vou nem entrar no debate se dá para separar autor, a obra e o autor e tudo mais. Eu acho que não tem como separar arte e artista. Mas isso não significa que a gente não possa falar especificamente só da arte em si, entendeu? Enfim, esse aí não é exatamente o que eu quero falar. Eu falei que não ia entrar nesse debate, já tô falando. Mas enfim, vamos lá. Mano, eu acho muito interessante como a J.K. Rowling ela consegue fazer esses capítulos, né, do começo, que não foca no mundo mágico. Mano, nos outros vídeos eu tentei ainda não falar de certas coisas que aconteciam, mas tem coisas que todo mundo sabe. Então é melhor parar de fingir que vocês não sabem do que vai vir pela frente. Mas eu não vou dar spoilers gigantescos de coisas específicas, apesar de que muita gente aqui acredito que já tenha bastante noção do que acontece. Mas enfim, eu acho muito louco como Harry Potter ele tem uma construção, digamos assim, de fora para dentro e não de dentro para fora. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Tem o mundo mágico e tem o mundo trouxa. Tem o mundo trouxa seria o nosso mundo, o mundo dos humanos, tal, sem magia e tal, o status quo que a gente conhece. E aí esse status quo é quebrado pela magia, pelas coisas estranhas que acontecem ao redor do Harry, dos bruxos. E além disso tem um mundo mágico, tá ligado? Mas não começa mostrando o mundo mágico logo e todo mundo, e magia, não sei o que, entendeu? Começa, eu acho isso muito louco, como o primeiro capítulo de Harry Potter começa apresentando tia Petunia e tio Walter, que são personagens que muita gente odeia, tá ligado? E é realmente, eles meio que são feitos meio pra gente odiar eles, tá ligado? Eu acho muito louco, porque não tá focando, Harry Potter, blá, no Dumbledore, não. Você podia começar a história de várias formas, mas começa contando tio Walter e tia Petúnia, porque vai fazer a construção que eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, que é interessante, como o livro ele começa mostrando do ponto de vista de pessoas que não gostam, pessoas que estão acostumadas com o normal, o status quo, e aí eles nem gostam quando alguma coisa quebra esse status quo, tá ligado? Então, ele de certa forma coloca o leitor nessa mesma vibe, entendeu? Nessa vibe de que caramba, eu tô acostumado com isso, e com o tempo as coisas vão sendo quebradas, vão sendo apresentadas, e a gente vai ficando na mesma pele com o passar do tempo do Harry, tá ligado? O Harry que tipo, não tem noção nenhuma do mundo bruxo, e conforme vai passando, vai sendo apresentadas as coisas, e a gente vai meio que sentir a mesma coisa que o Harry Potter, tá ligado? A gente nunca ouviu falar do mundo bruxo, tá ligado? A gente tem coisas ali que a gente vai ver com o tempo. E essas quebras de expectativas, esses quebras de status quo, a gente acaba se colocando um pouco na pele do personagem. Apesar de que acredito que todo mundo hoje em dia saiba do que acontece na história. Mas vamos fingir que não.
E eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, nesse capítulo aqui, especificamente, vai focando ali na questão de que alguém manda uma carta pro Harry, aí o tio Walter pega essa carta, e aí quando ele lê, ele fica, meu Deus do céu e tal. A tia Petunia também fica assim, caraca, todo mundo fica, meu Deus, todo mundo fica desesperado com aquela carta, que diacho que tem naquela carta. Eles mandam o Duda e o Harry sair de lá, só que eles ouvem atrás da porta e eles estão conversando sobre toda essa questão, sobre o Harry ser diferente, sobre essas pessoas. Quem são essas pessoas exatamente? Quem que você sabe quem é, mas vamos fingir que não. Mano, isso é interessante, isso cria uma curiosidade na nossa cabeça. A gente fica bem perdido, fica, cara, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Então é interessante, mano, é interessante mesmo. E aí, bom, eles pensam, se a gente ignorar, vai parar de mandar carta. Mas não, continua, vai continuando. Chega até um ponto do tio Walter faltar do trabalho mais 2 vezes, né, para tentar dar um jeito de impedir que essas cartas cheguem, mas chegam de todo jeito. Se eu não me engano, tem até uma parte que parece que é alguém que vai entregar ovos para eles e tem lá as cartas. Então eles vão de todas as maneiras entregar essas cartas, tá ligado? E aí chega um fatídico domingo que o tio Walter tá feliz da vida, porque ele tá dizendo, caramba, hoje não tem correio. E aí começa a vir uma torrente, né, de cartas do nada, tá ligado? Todos interessados no Harry. E é muito interessante com cada carta vem endereçada certinho. Não é só a Rua dos Alfeneiros, número tal. Não, é para o senhor H. Potter, sei lá, no armário abaixo da escada, ou então para o menor quarto da casa e tal, esse negócio todo, é muito interessante, achei muito divertido. E aí quando vem as cartas e tal, é muito interessante ver o tio Walter ficando muito louco e tal, e tipo, ele fica tipo obcecado, não vai de jeito nenhum, o Harry não vai pra lá. Eu fico pensando, entendeu, que é uma construção engraçada, tem uma coisa no estilo do Harry que me deixa encasquetado. Tipo assim, se eles não gostam do Harry, não é só deixar ele embora logo de uma vez, tá ligado? Mas não, parece que eles têm um prazer de ter ele por perto. Um prazer sádico de ter ele por perto para atormentar, para, sei lá, se sentir superior a ele, eu não sei. Mas alguma coisa tem. Isso me deixa encasquetado. Por quê? Se eles não gostam do Harry, por que manter ele por perto? Não era, tipo assim, a gente sabe o que vai acontecer. E, tipo assim, essas casas são de Hogwarts. Porque não era só simplesmente deixar os bruxos levarem ele embora. Mas de alguma forma não. Eles ainda querem que o Harry fique por perto. De alguma forma eles ainda estão meio tentando criar e querem manter o Harry longe disso. Entende? É muito louco. E eu acho isso uma coisa interessante. Um ponto realmente que, de certa forma, dá uma certa camada pros personagens, pro estilo do Harry, entendeu? Apesar de que, tá ligado, eles estão aqui para impedir de todas as formas possíveis que o Harry tente ser feliz. E obviamente ele acaba ficando puto com eles. Mas de certa forma tem uma coisa ali nesses personagens que parece que tem uma camadinha que acolá, apesar deles serem só meio que essas caricaturas feitas pra gente odiar, entendeu? Enfim, mas é interessante, cara, eu acho da hora. Eu acho muito engraçado, muito cômico esse capítulo. É muito louco a parte que o tio Walter vai, leva eles pra um hotel lá, muito doido, de beira de estrada. E aí, no outro dia, ele tá pensando, não vai ter carta. Aí chega uma mulher, não, acabamos de receber uma carta pro Harry Potter. E aí ele vai embora, até que ele vai parar num rochedo lá muito louco, que eles têm que fazer uma viagem de barco para poder chegar lá, e chega uma cabana toda doida, tá ligado? Enfim, muito louco isso. E isso é interessante, tem uma parte que ele percebe, né, que no dia seguinte, o Harry, né, percebe que no dia seguinte vai ser o aniversário dele. E tipo assim, outra coisa que é interessante, porque é narrado brevemente algumas coisas das experiências de aniversário dele. E bom, os Dursley lembram o aniversário do Harry e presenteiam ele. Não, tá certo que vou presentear com uma meia furada, uma meia velha, uma camisa do Duda, alguma coisa do tipo. Mas eles se lembram, dão um presente pra ele. Então, tipo assim, é estranho. Por quê? Nós simplesmente esquecer, já que eles odeiam eles. Enfim, é uma coisa que me deixa encasquetado com a questão dos Dursley. Porque, de novo, essa questão não era só simplesmente ignorar ou mandar ele embora ou coisa do tipo.
Mas não, eles querem ele que meio que perto deles, tá ligado? Eu não lembro se eu perdi alguma coisa do livro, mas de certa forma eles querem que o Harry esteja próximo e eles querem de todas as maneiras impedir que coisas estranhas aconteçam com ele. Então, será que de alguma forma os Dursley se importam com o Harry? Isso que me deixa, assim, pensativo, tá ligado? Enfim, isso é interessante. E é basicamente isso que eu tenho a dizer. Esse capítulo é muito interessante pela construção, como que eu tô dizendo. Ele, assim como o primeiro capítulo, ele prepara esse terreno dessa ideia que eu tô dizendo para vocês sobre Harry Potter ter essa construção de dentro para fora, né? Como do status quo, primeiro com o nosso mundo, entendeu? O mundo dos trouxas, e que vai quebrando ali com nossas expectativas com uma coisa estranha que é acolá, para finalmente a gente conhecer o mundo mágico que vai vir mais para frente. E, bom, esse capítulo aqui ele encerra justamente com essa questão de alguém batendo, né, na porta ali e tal. Falta pouco tempo para o aniversário do Harry. E é isso, acaba bem aí com esse cliffhanger, né? Pra quem não sabe, o cliffhanger é quando acaba com essa ponta assim, mano, eu preciso ver o próximo episódio, entendeu? Que acaba assim meio que do nada, falando, ai, eu preciso ver, entendeu? Essa ponta solta, basicamente. E é isso, basicamente, que eu posso falar sobre o capítulo. A construção está interessante, preparando um terreno para os próximos capítulos. E é isso, legal. É um dos capítulos mais divertidos, eu acho, de Harry Potter. Eu gosto bastante dessa parte. E é isso. Inclusive, eu não posso nem criticar os filmes, na verdade, por isso. Mas eu tô dizendo que isso é muito interessante como, até aqui, nada de mundo mágico. A história de verdade ainda nem começou, digamos assim. Mas ainda assim é muito interessante esse começo de Harry Potter. Entendeu? Então, porra, a J.K. Rowling, de certa forma, ela tem que ter um talento para escrever isso. E, tipo assim, são capítulos que eles são carregados pelo carisma dos personagens, entendeu? Então, são capítulos bem escritos, entendeu? E eu gosto dessas partes que introduz, né, toda a questão deles ali no mundo trouxa, antes dele ir para o mundo mágico, entendeu? Pelo menos nesse começo desse primeiro livro, assim, eu acho interessante. Não sei se eu vou achar, eu não lembro também exatamente se eu curtia tanto esse começo em outros livros. Mas pra cá eu acho que funciona, entendeu? E é isso. Deixa o like aí, comenta a sua opinião. E é isso, eu já falei isso mais 15 vezes. Se inscreve no canal, compartilha, se inscreve no meu canal secundário. Obrigado por tudo e até a próxima.